Então, seguindo aqui na nossa entrevista, né, no último bloco a gente falou sobre como priorizar, então como que manter o foco ali no que é preciso fazer. E nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre como evitar o que a gente não deve fazer. Eu sei que todo mundo tem no dia a dia várias oportunidades chegando, né, demandas ali que parecem interessantes. Como é que a gente não diverge do caminho, né? Como é que ou a gente vê o que é uma oportunidade que vale a pena, o que é uma coisa que vale a pena, mas pra gente não sair e ficar só, né, que nem barata tonta, né, indo cada hora para um lado. Como é que você... Então é assim, eu vejo da seguinte forma. Primeiro a gente tem que vencer a dificuldade de dizer não. Uhum. Né? Nós brasileiros, de maneira geral, a gente tem muita dificuldade de dizer não, porque a gente sempre quer agradar o outro e a gente entende que é melhor a gente dar tipo uma barrigada, né? Uma enrolada, do que a gente falar assim, olha, eu não vou conseguir fazer isso, né? Isso é uma coisa cultural do Brasil, em outras culturas empresariais, as pessoas falam não, falam, olha, eu não tenho condições de fazer isso, naturalmente, dependendo do nível da conversa, isso tem uma fundamentação, seja econômica, seja da prioridade com relação à estratégia da empresa, né, de estrutura, de momento, de alguma coisa que surge ali, mas eu acho que a primeira coisa é a gente aprender a fazer não. Também você não vai fazer não para tudo, porque tem uma outra situação que é aquela famosa zona de conforto, né? Você está ali tranquilão, né? Cumpriu, chegou lá na sua empresa, então botou lá a casa em ordem, ou a casa está em ordem, não necessariamente foi você que colocou, mas a casa está em ordem, e aí quando vem uma proposta nova, aí você reativamente, né? Sai dizendo não para tudo, e isso também não é bom, né? Você, de alguma forma, espera-se que você saia da sua zona de conforto, né? Porque também se você não sair, alguém vai te tirar, né? E aí pode ser que tire pelo bem ou pode ser que tire pelo mal. É porque ninguém tá para trabalhar. Quando vai trabalhar não é para ficar dormindo, não né? Não é para ficar dormindo, enfim. E é interessante que você também, dentro aí das priorizações, dos sims e dos não, você também consiga perceber quando você está muito tranquilo, né? Muito na zona de conforto, né? Que você busque alguma atividade, alguma coisa diferente para que você também se estimule a funcionar e a sair dessa zona e buscar um conhecimento ou uma outra coisa. Mas a gente está aqui falando do como dizer não, né? Então, eu comentei, a primeira coisa é você saber que você pode lançar um não, não é uma resposta, né? E dentro desse discurso do não, você avaliou naturalmente, né? Se você for obrigado a dizer não, você avaliou as condições e falou assim, olha, eu não tenho condições de fazer isso, pode ser que eu tenha condições de fazer isso amanhã. Mas se for uma atividade que está acontecendo, né, dentro daquelas 1000 coisas que vão surgindo para a gente no dia a dia, eu comentei aqui da minha planilhinha, da minha forma como eu organizo. Existem outras formas, agora lá na empresa a gente está trabalhando com aquele software, o Trello. Sim, a gente está utilizando os cartõezinhos do Kanban, né? E é interessante que ali na reunião, quando estão os gestores, tá, a diretoria, a gente vai conversando e vê que às vezes aquele determinado assunto não está andando, né, ali em conjunto. E aí a gente organizou lá a nossa reunião de uma forma e a gente pega realmente o assunto e bota ele ali no congelador. Seja porque alguém vai ter que fazer uma viagem e não tem ninguém disponível para viajar naquele momento, seja porque realmente aquele assunto, quando surgiu, parecia ser uma boa ideia, mas com o tempo meio que deu ali uma adormecida, e seja porque surgiu uma outra prioridade na frente. Então a gente tem trabalhado, digamos, no grupo corporativo dessa forma, né? Fazendo as reuniões semanais, que é o nosso ritmo que a gente executa esse tipo de reunião, utilizando essa ferramenta, né, do Trello, como eu comentei, e tendo ali uma coluninha de cartões onde a gente bota ali esperando ideias para o futuro, aí um brainstorm e tal. Então eu acho que essa é uma forma assim, relativamente simples, com ferramentas que estão aí, que são gratuitas, sem muito investimento,
que você consegue ir tirando da frente algo que talvez não faça sentido. E aí tem uma outra coisa que acontece também às vezes você tem ali na lista dos adormecidos, né? Pela própria rotina do trabalho, aquele famoso quick win, né? Aquela pequena vitória que de repente aquele item está adormecido e você vai lá e resgata ele, rapidamente você já finaliza ou entrega um resultado. Isso também é válido, né? Não é pelo fato dele estar na fila do não ali que você vai desistir dele, né? Eventualmente, pode até acontecer, né? Mas aí não seriam coisas da rotina, penso eu, né? Mas coisas do negócio, né? Você às vezes tem um determinado negócio, um determinado mercado, você fez a conta. Indo nessa linha, né, do negócio, da conta, eu acho que isso é uma ajuda muito importante também para você saber a hora de parar, né? O pessoal do mercado financeiro tem lá o stop loss, né? Que é o dizer não. Né? Parar de perder o dinheiro. Parar de perder o dinheiro. Eu perdi, então isso, vou parar agora para não perder mais. Para não perder mais. Então você ter e aí a parte da engenharia, ela ajuda bastante, né? A parte da engenharia como formação, né? Claro que se você está falando de um assunto financeiro, você tem os conhecimentos financeiros. Se você está falando do assunto de negócio, você tem outros conhecimentos, outras técnicas de fazer. Mas aí é bem interessante você levar isso para o campo dos números, porque, como eu digo lá, os números são frios e calculistas, né? Eles não têm coração. Então você faz as contas, faz o seu modelo, né? De forma fria e calculista, e o modelo, se bem feito, ele vai dizer para você, olha, esse projeto aqui não vai vingar, não adianta, mas eu gostaria muito de fazer um trem-bala Rio-São Paulo, assim, né? Um negócio muito legal, assim, realmente é muito legal, mas não há fluxo de passageiros, não há volume, você tem outras concorrências, você tem a dificuldade. Na verdade, é uma lógica, topografia, né? É uma lógica, você tem ali, o modelo te dá uma lógica, um valor quantitativo para você avaliar ou não, né? Exatamente. Então, assim, não adianta assim, a gente querer, às vezes, fazer uma coisa muito... mas funciona no primeiro mundo, funciona, tá, mas né, os países, enfim, as sociedades têm evoluções diferentes e, de repente, hoje funciona lá, mas nem tudo que funciona lá funciona cá e vice-versa. Né? E aí eu acho que a questão da conta, né, que às vezes a gente procura fugir um pouco, ainda mais quando o número dá muito ruim, a gente tende a querer ir lá arredondando, né? Colocar o otimismo, né? Exato. E assim, não adianta, cara. Assim, se a gente faz uma boa modelagem, se a gente faz um bom trabalho de benchmarking... Não tem para que ficar se enganando. Exatamente, é bobagem, porque a gente vai perder tempo, vai perder dinheiro, ou nosso, ou dos outros. E eu acho que é uma forma também bastante assim, não é simples, não é fácil, né? Muitos modelos são bem complexos, mas é uma forma que você tem de ter um embasamento para dizer não, né? Num grau um pouco mais elevado do que no dia a dia. No dia a dia, eu volto a falar aquilo que eu disse, é você primeiro se prontificar a dizer não, a saber dizer não, né? Saber que, de repente, o seu interlocutor vai até ficar um pouco chateado quando você falar, olha, você não faça isso. Claro, explica ali e tal. Aí a pessoa, não, mas eu tenho que fazer porque isso é importante. Eu falei, cara, não faça. Isso é muito comum até quando você está tratando, né, com pessoas de nível hierárquico diferente, que às vezes a pessoa que está no nível mais operacional, ela não tem a visão do todo do negócio, né? E aí você que está enxergando, digamos assim, o negócio, a empresa num ângulo mais estratégico, você tem mais informações e não necessariamente você pode compartilhar esse tipo de informação, né? E você vai lá e pede a um subordinado seu para não fazer mais aquilo, não seguir naquela linha, e há aquele retruco, né? O cara não, porque dentro do espectro dele, ele está gostando, ok, né? Mas no cômputo geral, né, não é bom. E ali, às vezes, acontece algum tipo de conflito. É bom a gente tentar chegar ao não, né, de uma forma consensual, mas às vezes, infelizmente, a gente tem que fazer ali o uso
da hierarquia, e tem que fazer mesmo, porque é melhor você fazer, às vezes, caso a coisa não esteja caminhando assim, na forma, digamos, democrática, para justamente se evitar o mal maior, né? Sim, evitar claro. uma perda maior, porque aí depois que há a perda, aí Já todo não tem o mundo que fazer. já não tem o que fazer, é só realmente catar os cacos aí. Né? E o Não. gestor, ele tem essa responsabilidade, né? Quando a gente é gestor, quando a gente está numa companhia ou é empresário, a gente é responsável pelas famílias, pela vida de todo aquele grupo que está ali trabalhando para a gente, né? Não é só uma pessoa, não é só a gente, né? São pessoas que ganham ali o seu salário, que têm a sua vida, a sua família, e muitas vezes dependem da empresa, né? Do negócio ter a sua perenidade. Então você é responsável pelo grupo inteiro, essa que é a realidade, né? Não, legal. Bom, então a gente já falou do sim, a gente já falou do não, né? No próximo bloco, então, a gente vai falar um pouquinho dos outros, né? Então, mais dicas aí de como que a gente gerencia a nossa equipe e até dar esses toques, né? Aproveitando o gancho aqui que a conversa levou para esse ponto. Então, até a próxima.